Meses após o divórcio, um CEO levou a nova namorada para jantar de luxo. Mas quando viu sua ex-esposa trabalhando para viver, grávida de quase 8 meses, ele ficou furioso e chocado. O ar denso e úmido de Manaus abraçava a noite, carregando consigo o perfume terroso do rio e da floresta que pulsava ao redor da cidade. Para Henrique Nogueira, no entanto, esse aroma era apenas o pano de fundo para o cheiro de poder e sucesso. Aos 38 anos, ele havia transformado uma modesta empresa familiar de barcos em um império de logística fluvial, a Nogueira Navegações, cujas embarcações cortavam as águas escuras do Rio Negro como artérias vitais para o comércio da região. Ele não era apenas um empresário, era um arquiteto do progresso amazônico, um homem cuja assinatura em um contrato podia redesenhar o mapa econômico local. Naquela noite, ele deslizou para fora de seu sedã importado, o terno de linho impecavelmente cortado, desafiando o calor tropical, e abriu a porta do restaurante Belleville para sua acompanhante. Vanessa Duarte, com seus 28 anos, era a personificação da modernidade digital. Uma modelo e influenciadora cuja vida era uma curadoria de momentos perfeitos para seus milhões de seguidores. Ela era a peça que faltava no quebra-cabeça da imagem pública de Henrique, um troféu reluzente que confirmava seu status. O interior do Belleville era um oásis de opulência em meio à selva urbana. Lustres de cristal, que mais pareciam constelações cativas, derramavam uma luz dourada e suave sobre mesas adornadas com arranjos exóticos de orquídeas amazônicas, suas pétalas aveludadas contrastando com a brancura imaculada das toalhas de mesa. O murmúrio de conversas discretas e o tilintar de talheres de prata criavam uma sinfonia de exclusividade. Vanessa, envolta em um vestido vermelho que parecia ter sido costurado sobre seu corpo, movia-se com a graça de quem está acostumada a ser o centro das atenções, seu sorriso capturando e refletindo a admiração dos outros clientes. Henrique, por sua vez, sentia-se em seu habitat natural. Ele cumprimentou o maître pelo nome, trocou um aceno de cabeça com um desembargador em uma mesa próxima e se acomodou em seu lugar reservado, um ponto estratégico com vista panorâmica do salão, mas que ainda oferecia uma aura de privacidade. O poder, ele sabia, não era sobre ostentação, mas sobre a certeza silenciosa de que todos sabiam quem você era. O embaixador da França confirmou presença no leilão beneficente da semana que vem, comentou Vanessa, enquanto folheava o cardápio com a ponta dos dedos perfeitamente manicuriados. Minha assessora disse que a Vogue quer fazer uma matéria sobre os casais mais influentes de Manaus. Nós seríamos a capa, claro. Henrique assentiu, um sorriso polido no rosto, mas sua mente já estava a quilômetros de distância, calculando a logística de uma nova frota de balsas. A voz de Vanessa tornou-se um zumbido distante, parte da trilha sonora de sua vida, importante para a composição geral, mas raramente o foco principal. Foi nesse momento de distração calculada que um movimento periférico quebrou sua concentração. Não era um garçom ou um cliente, mas uma figura que emergiu da porta basculante da cozinha, movendo-se com uma eficiência e propósito que o fizeram erguer os olhos. Era uma mulher. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples e funcional, revelando a linha elegante de seu pescoço. Ela usava a dolman branca da brigada de cozinha, imaculada, com um avental escuro amarrado na cintura. Ela se aproximou de uma mesa de turistas estrangeiros que a aplaudiram discretamente. Ela sorriu, um sorriso contido, mas genuíno, e agradeceu em um inglês fluente, explicando algo sobre a redução de tucupi no prato que eles haviam elogiado. Henrique sentiu o ar faltar em seus pulmões. O copo de água em sua mão pareceu congelar. Aquele rosto, ele o conhecia melhor do que o seu próprio.
As maçãs do rosto proeminentes, os olhos amendoados que podiam brilhar com inteligência ou escurecer com uma tristeza profunda. Era Clara Menezes, sua ex-esposa. O choque inicial foi como um soco no estômago, tirando-lhe o fôlego e fazendo o salão luxuoso girar por um instante. Mas o golpe de misericórdia veio em seguida, quando ela se virou de perfil para retornar à cozinha. Sob o tecido do uniforme não havia como esconder. A curva proeminente, a forma inconfundível de uma vida em gestação. Clara não estava apenas ali, trabalhando na cozinha de um restaurante que ele frequentava. Ela estava grávida, visivelmente, inegavelmente e muito, muito grávida. O mundo de Henrique, tão cuidadosamente construído sobre controle e previsibilidade, rachou. O burburinho do restaurante desapareceu, substituído por um zumbido agudo em seus ouvidos. Cada detalhe da cena se gravou em sua mente com uma clareza dolorosa. A maneira como a mão dela repousou instintivamente sobre a barriga por uma fração de segundo, o brilho de suor em sua testa sob as luzes quentes, a dignidade em sua postura, mesmo em um uniforme de trabalho. Aquela mulher, que havia saído de sua vida com um silêncio ensurdecedor, estava ali, a poucos metros de distância, carregando um segredo que tinha o poder de implodir seu universo. "Henrique, você está me ouvindo?" A voz de Vanessa, agora tingida de impaciência, o trouxe de volta à realidade. Ele piscou, forçando seus músculos faciais a formarem o que esperava ser um sorriso convincente. "Desculpe, querida. Apenas pensando no contrato com os peruanos. O que você dizia sobre a Vogue?" Mas suas palavras eram ocas, automáticas. Seus olhos, contra sua vontade, continuavam a buscar a porta da cozinha, esperando, temendo, outro vislumbre da mulher que ele pensou ter deixado para trás, e do futuro que ela carregava dentro de si, um futuro do qual ele não fazia a menor ideia se fazia parte. A noite, que começara como tantas outras, uma exibição de seu poder e sucesso, havia se transformado em um abismo de incertezas. E Henrique Nogueira, o homem que comandava rios, sentiu-se afogando em terra firme. O trajeto de volta para a cobertura no bairro de Adrianópolis foi um borrão silencioso. Vanessa falava animadamente sobre os planos para o fim de semana em um resort de selva, sobre as cores que usaria no ensaio fotográfico. Mas suas palavras eram como gotas de chuva em uma janela blindada, incapazes de penetrar a tempestade que se formava dentro de Henrique. Ele dirigia no piloto automático, seus nós dos dedos brancos no volante de couro, cada farol que cruzava seu caminho parecendo um holofote que o expunha. A imagem de Clara, grávida, sobrepunha-se à paisagem urbana de Manaus. A dignidade em seu rosto, a fadiga sutil em seus ombros, a curva de sua barriga. Cada detalhe era uma agulha enfiada em sua consciência. Ao chegar ao prédio, ele mal se despediu de Vanessa, murmurando uma desculpa sobre uma dor de cabeça súbita, uma desculpa tão frágil que até mesmo ela, geralmente absorta em seu próprio mundo, arqueou uma sobrancelha em dúvida. Mas ele não se importou. Precisava ficar sozinho. A porta da cobertura se fechou atrás dele com um clique abafado, e o silêncio do apartamento vasto e impessoal o engoliu. Era um espaço projetado para impressionar, com pé direito duplo, janelas que iam do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica do encontro das águas, e obras de arte de artistas locais renomados adornando as paredes. Mas naquela noite, o luxo parecia frio, estéril. Henrique caminhou até o bar, seus passos ecoando no piso de mármore, e serviu-se de uma dose generosa de cachaça envelhecida, a mais cara de sua coleção. O líquido desceu queimando, mas não conseguiu aquecer o gelo que se instalara em seu peito. Ele ficou ali, parado no escuro, a cidade brilhando a seus pés como um tapete de diamantes indiferentes e a mesma pergunta martelando em sua mente. Grávida de quem?
E por quê? Porque ali, naquele restaurante, como se o destino estivesse zombando dele. O divórcio deles, ocorrido há apenas 5 meses, fora uma anomalia em seu mundo de negociações agressivas e batalhas corporativas. Fora asséptico, rápido, quase cirúrgico. Não houve gritos, nem acusações, nem a partilha litigiosa de bens que ele via acontecer com seus pares. Clara simplesmente concordou com tudo. Sentou-se na frente dele na sala de reuniões de seus advogados, o rosto sereno, e assinou os papéis. Sua única exigência fora a ausência de exigências. "Eu só quero seguir em frente, Henrique", ela dissera, a voz firme, sem um pingo de hesitação. Na época, ele sentiu um alívio imenso. A ausência de drama era eficiente, prática. Permitiria que ele se concentrasse totalmente na expansão da Nogueira Navegações, sem as distrações de um casamento que, em sua visão, havia se tornado mais uma obrigação do que uma parceria. Ele a via como uma mulher simples, talvez até ingênua, que não compreendia a escala de seu império e, portanto, não sabia o que estava perdendo. Agora, essa memória o assombrava. Aquele silêncio dela não era submissão, era uma declaração de independência. Uma independência que agora o aterrorizava. O sono era uma impossibilidade. A imagem dela, grávida, era um fantasma que se recusava a ser exorcizado. Ao amanhecer, com os primeiros raios de sol pintando o Rio Negro com tons de laranja e rosa, Henrique já estava em seu escritório em casa, o rosto pálido iluminado pela tela do laptop. A impaciência era sua natureza e a incerteza sua inimiga. Ele não esperaria por respostas, ele as arrancaria da realidade. Com alguns telefonemas para os contatos certos, homens que operavam nas sombras, capazes de desvendar qualquer segredo por um preço, ele colocou em movimento uma investigação discreta sobre a vida de Clara Menezes. Ele queria saber tudo: onde ela morava, com quem andava, como pagava as contas e, acima de tudo, quem era o pai daquela criança. Os resultados chegaram mais rápido do que ele esperava. Em um arquivo criptografado, que aterrissou em seu e-mail menos de 48 horas depois. Ele o abriu com as mãos trêmulas, o coração batendo descompassado. O relatório era detalhado. O endereço em Cachoeirinha, um bairro simples, a anos-luz do luxo de Adrianópolis. O emprego como subchefe no Belleville, conquistado por mérito, após anos em cozinhas menores. Nenhuma menção a um novo homem, nenhum relacionamento sério detectado, mas foram 2 documentos anexos que fizeram o chão de Henrique desaparecer. O primeiro era uma cópia do acordo de divórcio, destacando a cláusula em que ela abria mão de qualquer direito sobre o patrimônio dele. Uma fortuna que a colocaria confortavelmente pelo resto da vida. Por quê? Por que alguém abriria mão de milhões por orgulho? A lógica empresarial de Henrique não conseguia processar a variável, mas foi o segundo anexo que o quebrou. Eram registros de uma clínica de fertilidade, consultas, exames, procedimentos. As datas eram de 1 ano antes da separação, um período em que o casamento deles já estava em ruínas, sustentado apenas pela rotina e pela conveniência. Clara. Sua Clara, quieta e reservada, estava secretamente tentando engravidar, sozinha. Ele vasculhou sua memória, tentando encontrar um sinal, uma conversa, qualquer coisa que indicasse esse desejo profundo. E então, como um soco, ele se lembrou. Uma noite rara em que jantaram em casa. Ele falava sobre a aquisição de um concorrente, sobre a necessidade de foco total. E ela, com a voz baixa, quase um sussurro, perguntou: "Você nunca pensa em ter filhos, Henrique?" Ele se lembra de ter rido, não com maldade, mas com a incredulidade de quem ouve uma pergunta absurda. "Filhos? Agora? Clara, isso seria um desastre. A empresa precisa de mim 100%. Não há espaço para distrações." Ela nunca mais tocou no assunto.
E ele, em sua arrogância, presumiu que ela havia concordado, que havia entendido. Ele se recostou na cadeira, o ar pesado em seus pulmões. A revelação não foi apenas uma informação. Foi um espelho que refletiu a imagem de um homem que ele não queria admitir que era. Um homem tão consumido por sua própria ambição que se tornou cego para os sonhos da mulher que dormia ao seu lado. Ele não apenas a negligenciou, ele a invalidou. A gravidez dela não era um ato de traição contra ele, percebeu com uma clareza devastadora. Era um ato de sobrevivência dela mesma, um grito de vida que ele tentara silenciar. A questão não era mais de quem era o filho. A questão que o consumia agora era muito mais profunda e dolorosa. O quanto daquela solidão, daquela decisão desesperada de buscar a maternidade sozinha, fora culpa dele. O império que ele construiu sobre as águas do rio parecia, de repente, um castelo de areia. E a maré de seu próprio arrependimento estava subindo, ameaçando levar tudo. A revelação o deixou sem ar, como se tivesse mergulhado nas águas geladas do fundo do Rio Negro. Henrique Nogueira, o homem que se orgulhava de sua capacidade de antecipar movimentos de mercado e ler as intenções de seus adversários em uma mesa de negociação, havia sido completamente cego para o universo que existia dentro de sua própria casa. A descoberta sobre a clínica de fertilidade não era apenas um fato, era uma acusação silenciosa. Cada data de consulta no relatório era uma faca que se cravava em sua consciência, marcando os dias em que ele provavelmente estava em uma reunião, em uma viagem de negócios, ou simplesmente em casa, fisicamente presente, mas mentalmente a milhares de quilômetros de distância, imerso em planilhas e projeções de lucros. A imagem de Clara, passando por procedimentos médicos invasivos e emocionalmente desgastantes, sozinha, era uma tortura. Ele, que se via como um provedor, um protetor, falhou em prover o que ela mais desejava e a protegeu de nada, muito menos da solidão que ele mesmo impôs. A raiva inicial que sentiu ao vê-la no restaurante se dissipou, substituída por uma emoção mais complexa e desconfortável: a vergonha. Essa vergonha, no entanto, era um combustível potente. Henrique não era um homem que se afogava em autopiedade. Ele era um homem de ação. A passividade era um luxo que ele não se permitia. Se havia um problema, ele o confrontava. Se havia uma pergunta, ele exigia a resposta. E a maior pergunta de todas ainda pairava no ar, agora com um peso insuportável. Ele precisava ouvir da boca dela, precisava ver em seus olhos. A cortina de fumaça de sua ignorância havia se dissipado, e agora ele precisava encarar o fogo. A partir daquela noite, o restaurante Belleville deixou de ser um local de encontros sociais e se transformou em seu campo de observação. Ele se tornou um cliente assíduo, uma presença constante e incômoda. Escolhia sempre a mesma mesa, a mais discreta, em um canto escuro do salão, de onde tinha uma visão clara da porta da cozinha. Ele pedia o prato mais caro, o vinho mais refinado, mas a comida não tinha gosto e a bebida não tinha efeito. Seus sentidos estavam focados em uma única coisa: os movimentos de Clara. Ele a observava com a intensidade de um predador. Notava como ela se movia com uma economia de gestos, uma eficiência forjada pela necessidade, o peso da gravidez evidente na maneira como ela se apoiava discretamente nos balcões quando pensava que ninguém estava olhando. Via a interação dela com a equipe, a forma como um jovem ajudante de cozinha a olhava com admiração, como o seu chefe acatava suas instruções com respeito. E ele via Lucas Araújo, o gerente do restaurante. Henrique o notou na primeira noite, mas agora o observava com um escrutínio diferente, tingido por um ciúme primitivo que o surpreendeu. Lucas era tudo o que ele não era: presente, atencioso, parte do mundo dela.
Ele via a maneira como Lucas se aproximava de Clara, sempre com um pretexto profissional, mas com uma preocupação genuína nos olhos. Ele trazia um copo de água para ela, insistia para que ela fizesse uma pausa, seu olhar demorando-se nela por um segundo a mais do que o estritamente necessário. Cada um desses gestos era uma pequena chama que alimentava a fogueira da desconfiança e da insegurança de Henrique. Aquele homem com seu terno bem cortado, mas não excessivamente caro, e seu ar de competência tranquila, representava uma ameaça que Henrique não sabia como combater. Ele não podia comprá-lo, não podia intimidá-lo. Lucas estava em um território onde o dinheiro e o poder de Henrique Nogueira não valiam nada, o território do afeto e do cuidado diário. Durante dias, Clara o ignorou com uma maestria que o deixava enfurecido. Ela sentia seu olhar queimando em suas costas, uma pressão constante que tornava seu turno já exaustivo em uma provação. Ela se movia pelo salão, atendendo a outras mesas, supervisionando a saída dos pratos, mas criava um campo de força ao redor da mesa dele, um vácuo que nenhum garçom se atrevia a cruzar sem uma ordem direta. Mas Henrique era paciente quando o prêmio valia a pena. Ele esperou. Naquela noite, ele foi o último cliente a sair. Esperou até que as luzes do salão principal fossem diminuídas, até que a equipe começasse a arrumar as mesas para o dia seguinte. Ele a viu sair pela porta dos fundos, o corpo curvado pela exaustão, e a interceptou no beco mal iluminado, o cheiro de lixo e de chuva recente no ar. O som de seus sapatos caros no asfalto molhado a fez parar e se virar. O medo inicial em seus olhos foi rapidamente substituído por uma exaustão desafiadora. "O que você quer, Henrique?" ela perguntou, a voz baixa, mas firme. Ele se aproximou, diminuindo o espaço entre eles, invadindo sua aura de proteção. "Eu quero conversar." "Não me trate como se fôssemos estranhos, Clara." Seus olhos, deliberadamente, desceram para a proeminência de sua barriga, visível mesmo sob o casaco leve que ela usava. A pergunta estava ali, suspensa no ar úmido entre eles, carregada de meses de silêncio e anos de distância. "Esse filho é meu." Clara endireitou os ombros, a mão instintivamente protegendo o ventre. O gesto, tão natural e protetor, atingiu Henrique com a força de um golpe físico. "Isso não importa mais," ela respondeu, a voz cortante. "Minha vida e a vida do meu filho não tem nada a ver com a sua." A firmeza em suas palavras contrastava com o leve tremor que ele percebeu em suas mãos. Ela estava com medo, mas estava determinada a não demonstrá-lo. "Não tem nada a ver comigo," ele retrucou, a voz subindo uma oitava, a frustração rompendo sua fachada de calma. "Você desaparece, eu te encontro grávida e você me diz que não tem nada a ver comigo? Você tentou engravidar enquanto ainda era minha esposa, Clara. Eu sei da clínica, eu sei de tudo." A confissão o pegou de surpresa tanto quanto a ela. O rosto de Clara perdeu a cor. A revelação de que ele havia investigado sua vida a atingindo como uma bofetada. "Você não tinha esse direito," ela sussurrou, a raiva e a violação brilhando em seus olhos. Antes que a discussão pudesse escalar, a porta dos fundos se abriu, derramando uma faixa de luz no beco. Lucas apareceu na soleira, o rosto vincado de preocupação. "Clara, está tudo bem aqui? Ouvi vozes." Seu olhar passou de Clara para Henrique, e sua postura mudou instantaneamente, tornando-se protetora. Ele deu um passo à frente, colocando-se sutilmente entre os dois. "O senhor está incomodando uma de minhas funcionárias." A calma na voz de Lucas era mais ameaçadora do que qualquer grito. Henrique sentiu uma onda de fúria. Quem era aquele homem para se interpor? "Isso é um assunto particular," rosnou Henrique, "um assunto entre mim e minha ex-esposa." A hesitação na palavra esposa não passou despercebida por Lucas, cujo olhar se tornou ainda mais duro.
No momento ela é minha subchefe e parece cansada e perturbada. Aconselho o senhor a deixá-la em paz. Clara, sentindo a tensão prestes a explodir, interveio. Está tudo bem, Lucas. Obrigada. Eu já estou de saída. Ela lançou a Henrique um olhar que era uma mistura de desprezo e súplica. Vá embora, Henrique, por favor. A palavra por favor foi a única coisa que o impediu de avançar. Ele recuou um passo, o maxilar travado, o coração martelando contra as costelas. Ele observou impotente enquanto Lucas acompanhava Clara até a esquina, esperando até que ela entrasse em um táxi. Só então o gerente se virou e olhou para Henrique, um olhar longo e silencioso que era uma clara declaração de guerra. Naquela noite, Henrique não obteve a resposta que queria, mas encontrou algo novo, um rival. E a batalha por Clara, e pelo filho que ela carregava, havia acabado de começar. As semanas que se seguiram ao confronto no beco se transformaram em uma guerra fria, travada nos corredores polidos do Belleville e nas ruas de Manaus. Henrique, ferido em seu orgulho e movido por uma obsessão que ele se recusava a nomear, intensificou sua campanha. Ele não era mais apenas um observador silencioso. Tornou-se uma presença estratégica, quase militar. Aparecia no restaurante em horários de pico, forçando Clara a uma consciência constante de sua presença. Ele enviava presentes extravagantes para o apartamento dela em Cachoeirinha, berços de madeira nobre, carrinhos de bebê importados, roupas de grife para recém-nascidos, que eram sistematicamente recusados e devolvidos. Cada pacote devolvido era uma bofetada, uma reafirmação da muralha que ela havia erguido ao redor de si mesma e de seu filho. Ele tentava abordá-la, mas Lucas Araújo se tornara uma sombra protetora. O gerente, com uma habilidade notável, parecia antecipar cada movimento de Henrique, aparecendo ao lado de Clara com um pretexto plausível, uma pergunta sobre o cardápio, uma questão com um fornecedor, sempre criando uma barreira humana impenetrável. A rivalidade entre os dois homens era uma corrente elétrica subterrânea, invisível para a maioria, mas palpável para os envolvidos. Era uma disputa de poder entre o rei deposto e o guardião do castelo. Para Clara, a pressão era insuportável. O trabalho na cozinha, que antes era seu refúgio, seu espaço de criação e orgulho, tornou-se um campo minado. O calor das panelas e fornos se somava ao calor de sua ansiedade. O peso do bebê em seu ventre parecia aumentar a cada dia, uma âncora que a prendia a uma realidade cada vez mais complicada. A exaustão não era apenas física, era uma fadiga da alma. Ela se sentia um animal acuado, caçado por um predador implacável que se recusava a desistir. As noites eram as piores. Ela deitava em sua cama, no silêncio de seu pequeno apartamento, e sentia o bebê se mover dentro dela. Era um milagre, seu milagre particular, mas a alegria vinha sempre acompanhada de uma onda de pânico. Como ela poderia proteger aquela pequena vida do turbilhão que era Henrique Nogueira? Ela se lembrava do homem com quem se casara, de sua ambição avassaladora que consumia todo o oxigênio ao redor, e temia que ele visse seu filho não como uma pessoa, mas como uma posse, mais um ativo para seu império. Lucas era seu único porto seguro, um amigo cuja gentileza e preocupação eram um bálsamo para suas feridas. Mas ela sabia que não podia se apoiar nele para sempre. Aquela era sua batalha, e ela teria que vencê-la sozinha. A noite em que tudo mudou começou como qualquer outra. Uma chuva torrencial desabava sobre Manaus. O som da água batendo no telhado e nas janelas, criando uma cortina sonora que isolava o mundo exterior. Clara havia chegado em casa mais cedo, dispensada por Lucas, que notara sua palidez e a maneira como ela se apoiava nas bancadas com mais frequência. Ela se sentou no sofá, o corpo dolorido, e tentou relaxar, a mão repousando sobre a barriga.
Faltavam quase 2 meses para a data prevista do parto, mas naquela noite algo estava diferente. Uma pontada aguda, baixa e profunda a fez prender a respiração. Ela esperou, o coração acelerado. Passou. Talvez fosse apenas o cansaço, o estresse. Mas minutos depois, a dor voltou, mais forte, envolvendo sua barriga como um cinturão de ferro que se apertava impiedosamente. Um medo gelado percorreu sua espinha. Era cedo demais. Muito cedo. Ela tentou se levantar para pegar o telefone, mas outra contração a atingiu, tirando-lhe o fôlego e forçando-a a se curvar, um gemido escapando de seus lábios. Do outro lado da cidade, Henrique estava no meio de uma das reuniões mais importantes do ano. Sentado na cabeceira de uma longa mesa de jacarandá, cercado por seus diretores e por uma delegação de investidores estrangeiros, ele discursava sobre projeções de crescimento, sobre a conquista de novas rotas fluviais. Ele estava em seu elemento, o mestre do universo, controlando a narrativa, seduzindo os investidores com sua visão e sua confiança inabalável. Seu celular pessoal, normalmente silenciado durante essas ocasiões, vibrou sobre a mesa. Ele o ignorou. Vibrou de novo e de novo. Irritado com a interrupção, ele pegou o aparelho para desligá-lo, mas o nome na tela o fez parar. Dona Elvira, vizinha Clara. Seu coração deu um salto. Ele se levantou abruptamente, interrompendo seu próprio discurso no meio de uma frase. Com licença, senhores. 1 minuto. Ele caminhou até a janela, as costas para a sala confusa, e atendeu. Alô? A voz do outro lado era esganiçada, tomada pelo pânico. Senhor Henrique, é a Elvira, vizinha da Clara. Pelo amor de Deus, vem pra cá. A menina tá passando mal, tá com muita dor, se contorcendo no sofá. Ela não quer que eu chame a ambulância, diz que é cedo demais, mas ela tá branca que nem cera. Eu não sabia para quem ligar. O número do senhor era o único na agenda de emergência dela. Cada palavra foi um martelo batendo em seu peito. O número dele, na agenda de emergência dela. Apesar de tudo, apesar da raiva, do orgulho, da distância, ele ainda era a pessoa para quem se ligava em uma crise. O chão de sua realidade se liquefez. A reunião, os investidores, o império de logística, tudo se dissolveu em insignificância. Estou a caminho, ele disse, a voz rouca, e desligou. Ele se virou para a mesa, os rostos de seus diretores e dos investidores o encarando com uma mistura de choque e confusão. Senhores, a reunião está encerrada. Um assunto de força maior. Sem outra explicação, ele atravessou a sala, pegou as chaves do carro e correu para o elevador, deixando para trás um rastro de perplexidade e milhões de dólares em potencial. Seu motorista o esperava na porta, mas Henrique o dispensou com um gesto. Ele mesmo assumiria o volante. Ninguém seria rápido o suficiente. Ele dirigiu pelas ruas alagadas de Manaus como um louco, a chuva chicoteando o para-brisa, os pneus cantando no asfalto molhado. Sua mente era um turbilhão de medo e arrependimento. Cedo demais, as palavras da vizinha ecoavam em sua cabeça. Ele se lembrava de ter lido em algum lugar sobre os perigos do parto prematuro. Cada sinal vermelho que ele furava, cada carro que ele cortava, era uma oração silenciosa. Ao chegar ao prédio simples em Cachoeirinha, ele saltou do carro e subiu as escadas de 2 em 2 degraus, o coração na boca. A porta do apartamento estava aberta. Ele a encontrou exatamente como a vizinha descrevera. Encolhida no sofá, o rosto pálido e coberto de suor, a respiração curta e ofegante. Dona Elvira estava ao seu lado, abanando-a com um pedaço de papelão, os olhos arregalados de pavor. Ao ver Henrique, o alívio inundou o rosto da senhora. Clara ergueu os olhos e neles ele viu uma mistura de dor, medo e uma vulnerabilidade que o desarmou completamente. Henrique... Ela sussurrou, o nome dele um pedido de ajuda.
Não houve tempo para perguntas, para acusações, para nada. O instinto assumiu o controle. Nós vamos para o hospital. Agora, ele disse, a voz firme, não deixando espaço para discussão. Ela tentou protestar, murmurando algo sobre não ser a hora, mas outra contração a silenciou, arrancando-lhe um grito abafado. Henrique não hesitou. Em um movimento, ele a pegou nos braços. Ela era mais pesada do que ele se lembrava, o peso sólido da criança e dela mesma, mas ele mal sentiu. A adrenalina o consumia. Ele a carregou para fora do apartamento, descendo as escadas com um cuidado que contrastava com a urgência de seus movimentos. Ele a acomodou no banco do passageiro de seu carro, o couro luxuoso parecendo incongruente com a crueza da situação. Durante o trajeto para o Hospital 28 de Agosto, o mais próximo com uma boa unidade neonatal, ela se agarrou ao braço dele, as unhas cravando em sua pele a cada nova onda de dor. É muito cedo, Henrique, ela repetia, a voz embargada pelo pânico. E se alguma coisa acontecer com ele? E pela primeira vez, ele encontrou as palavras certas. Ele cobriu a mão dela com a sua, o olhar fixo na estrada encharcada de chuva. Nada vai acontecer, disse ele, a voz surpreendentemente calma, uma rocha de certeza em meio ao caos. Eu estou aqui. Eu não vou a lugar nenhum. E naquelas palavras, uma promessa foi feita. Uma promessa que ele não sabia se conseguiria cumprir, mas que faria de tudo para honrar. O homem que vivia de controlar futuros incertos, agora enfrentava a incerteza mais aterrorizante de sua vida, e tudo o que ele podia fazer era estar presente. As luzes do Hospital 28 de Agosto passavam como borrões fluorescentes sobre suas cabeças. O cheiro de antisséptico e a urgência contida nos corredores criaram uma bolha de realidade crua, muito distante dos salões de mármore e das salas de reunião climatizadas do mundo de Henrique. Ele nunca se sentira tão impotente. Seu nome, que abria portas e silenciava objeções, aqui não significava nada. Ele era apenas o acompanhante. Um homem assustado em um terno caro e amarrotado, empurrando a maca de Clara ao lado dos enfermeiros. Cada gemido dela era uma torção em seu estômago. Ele segurava a mão dela, uma âncora no meio da tempestade, e sentia a força surpreendente com que ela apertava a sua a cada contração. Naquele aperto havia dor, medo, mas também uma determinação feroz que o assombrava. Aquela era a força que ele nunca tinha visto, ou se recusara a ver. Quando a levaram para a sala de parto, uma enfermeira tentou barrá-lo. Apenas a equipe médica, senhor. Henrique, pela primeira vez em anos, não usou sua autoridade ou seu tom de comando. Ele olhou para Clara, o rosto dela contorcido de dor, os olhos suplicantes fixos nos dele. Então, ele se virou para a enfermeira e sua voz saiu quase como um apelo. Eu sou o pai. Eu não vou sair do lado dela. Talvez tenha sido a convicção em sua voz ou o desespero em seus olhos, mas a enfermeira hesitou e, com um aceno de cabeça, deixou-o passar. A sala de parto era um universo de aço inoxidável, monitores que apitavam em um ritmo frenético e uma tensão palpável. Henrique sentiu-se um intruso, um espectador em um ritual sagrado e aterrorizante. Mas ele se forçou a focar em Clara. Ele se posicionou ao lado de sua cabeça, limpou o suor de sua testa com as costas da mão e começou a sussurrar. Não eram palavras planejadas, mas fragmentos de encorajamento que brotavam de um lugar que ele não sabia que existia dentro de si. Você consegue, Clara. Você é forte. Respire. Eu estou aqui. Estou bem aqui com você. As horas se arrastaram, cada minuto uma eternidade. Ele viu a força sobre-humana dela, o esforço que transformava seu corpo, a batalha primal pela vida. Ele viu a dor em sua forma mais pura, despojada de qualquer artifício, e sentiu uma admiração avassaladora.
Toda a sua vida de conquistas empresariais, de contratos milionários e de poder parecia insignificante, covarde, em comparação com o que ela estava fazendo naquele momento. A parede de gelo que ele construíra ao redor de seu coração, tijolo por tijolo ao longo dos anos, começou a rachar. E então, em meio ao caos de bips e ordens médicas, um som rasgou o ar. Um choro. Fraco a princípio, depois ganhando força. Um choro agudo, zangado, inconfundivelmente vivo. O som mais aterrorizante e belo que Henrique já ouvira. O corpo de Clara relaxou na cama e um soluço de puro alívio e exaustão escapou de seus lábios. As lágrimas escorriam por seu rosto, misturando-se com o suor. "É um menino", anunciou o médico, a voz calma em meio à comoção. "Pequeno, mas forte. Um lutador." Henrique sentiu um nó se formar em sua garganta, tão apertado que doía. Ele olhou para a pequena criatura que o médico segurava, vermelha, enrugada, mas perfeita. Seus pulmões se encheram de ar, e ele só percebeu que estava prendendo a respiração quando o soltou em um suspiro trêmulo. Quando a enfermeira, após os primeiros cuidados, colocou o bebê enrolado em um cobertor nos braços de Clara, o mundo parou. A maneira como ela olhou para o filho, um olhar de adoração tão absoluto, tão incondicional, quebrou as últimas defesas de Henrique. Ele se aproximou, hesitante. Clara ergueu os olhos para ele, e neles não havia raiva nem ressentimento, apenas um cansaço profundo e algo mais, algo que ele não ousava nomear. "Ele é lindo, não é?" Ela sussurrou. Henrique olhou para o pequeno rosto, os olhos ainda fechados, a boca minúscula se movendo. Ele estendeu a mão, o dedo tocando a bochecha macia do bebê. Naquele toque, um universo de possibilidades se abriu. "Miguel", disse Clara, a voz embargada. "O nome dele é Miguel." Henrique repetiu o nome em um sussurro, testando o som em sua língua. "Miguel, seu filho." A palavra ecoou no centro de seu ser, rearranjando tudo. As semanas seguintes foram uma reeducação brutal e necessária. Miguel, por ser prematuro, precisou ficar na unidade de terapia intensiva neonatal. Aquele ambiente estéril, cheio de incubadoras e monitores, tornou-se o novo centro do universo de Henrique. Ele aprendeu um novo vocabulário: saturação de oxigênio, ganho de peso, reflexo de sucção. Ele via Clara passar horas a fio ao lado da incubadora, conversando com o filho em sussurros, tocando-o através das aberturas. Um ritual de amor e esperança. E, para surpresa de todos, especialmente dele mesmo, Henrique estava lá. Ele cancelou reuniões, delegou decisões que antes considerava vitais. A Nogueira Navegações, o centro de sua existência, tornou-se secundária. Ele chegava ao hospital antes do amanhecer, muitas vezes encontrando Clara já lá, e ficava até tarde da noite. Eles não conversavam muito no início. O silêncio entre eles era preenchido pelo bip constante das máquinas e pela presença frágil de seu filho. Mas era um silêncio diferente, não mais carregado de ressentimento, mas de uma preocupação compartilhada, uma trégua forçada pela vulnerabilidade de Miguel. Henrique começou a observar Clara de uma maneira nova. Ele via a resiliência dela, a forma como ela lidava com os médicos, fazendo perguntas inteligentes e absorvendo cada informação. Ele via a ternura com que ela segurava o filho durante o método canguru, a pele dele contra a dela. E ele via a exaustão profunda sob seus olhos, a fragilidade de seu corpo se recuperando do parto. Impelido por um instinto protetor recém-descoberto, ele começou a cuidar dela. Trazia comida do Belleville, sabendo que ela mal comia a comida do hospital. Contratou uma enfermeira para ajudá-la em casa quando ela finalmente teve alta antes de Miguel. Ele lidou com toda a burocracia do hospital.
usando sua influência não para intimidar, mas para facilitar, para garantir que Clara e Miguel tivessem o melhor de tudo. Eram gestos, não palavras, ações que falavam mais alto do que qualquer pedido de desculpas que ele pudesse formular. Clara, por sua vez, observava essas mudanças com uma cautela que beirava a desconfiança. Era esse o verdadeiro Henrique ou apenas uma versão temporária, motivada pela culpa e pelo choque? Ela se lembrava das inúmeras noites em que esperou por ele, dos jantares frios, das promessas quebradas, da solidão esmagadora em uma cobertura de luxo. As cicatrizes eram profundas demais para serem curadas com algumas semanas de bom comportamento. Ela aceitava sua ajuda, não por si mesma, mas por Miguel. Ela via o esforço genuíno em seus olhos quando ele tentava desajeitadamente aprender com as enfermeiras a segurar o bebê, a verificar sua temperatura. Havia uma humildade nele que ela nunca tinha visto. Mas a confiança, uma vez quebrada em tantos pedaços, não se reconstrói facilmente. A presença de Lucas durante esse período complicava ainda mais as coisas. Ele ligava para Clara todos os dias, visitava-a no hospital sempre que podia, trazendo não presentes caros, mas seu tempo, sua escuta, um café quente. A presença calma e constante de Lucas era um contraponto gritante à intensidade recém-descoberta de Henrique. E, inevitavelmente, os dois homens se cruzavam nos corredores do hospital. Os encontros eram tensos, carregados de uma hostilidade mal disfarçada. Henrique via em Lucas o fantasma do homem que ele deveria ter sido para Clara. Lucas via em Henrique o poder arrogante que havia ferido a mulher, por quem ele claramente nutria sentimentos profundos. Para Henrique, cada visita de Lucas era um lembrete de que ele não era o único homem na vida de Clara, que seu caminho de volta para ela não estava livre. A insegurança, uma emoção que ele mal conhecia, roía suas entranhas, tornando sua determinação em provar seu valor ainda mais feroz. Ele não estava apenas lutando para ser um pai, estava lutando para reconquistar um terreno que ele nem sabia que havia perdido. O dia em que Miguel finalmente teve alta foi um marco. Henrique preparou o apartamento de Clara, garantindo que tudo estivesse perfeito. Quando ele a levou para casa, com o pequeno e frágil Miguel, seguro em seu bebê conforto, a sensação de entrar naquele espaço simples era mais significativa do que fechar qualquer negócio de sua vida. Naquela primeira noite, Miguel não parava de chorar. Clara, exausta, já não sabia mais o que fazer. Henrique, que até então mantivera uma distância respeitosa, aproximou-se. "Deixa eu tentar", ele disse suavemente. Com uma delicadeza que surpreendeu a ambos, ele pegou o filho nos braços. Ele o embalou, caminhando pelo pequeno apartamento, cantarolando uma melodia desafinada que sua própria mãe cantava para ele. E como por milagre, Miguel se acalmou, o pequeno corpo relaxando contra o peito do pai. Clara observou a cena da porta do quarto, o coração dividido entre a esperança e o medo. O homem que segurava seu filho era o mesmo que havia quebrado seu coração. A mudança era real, ou era apenas o prelúdio de uma nova tempestade? Ela não sabia a resposta, mas, pela primeira vez, uma pequena parte dela queria acreditar que sim. A volta para casa não foi um retorno à normalidade, mas o início de uma nova e frágil realidade. O pequeno apartamento em Cachoeirinha, antes um santuário de paz para Clara, transformou-se em um epicentro de noites mal dormidas, choros agudos e uma rotina implacável ditada pelas necessidades de um recém-nascido. E para a surpresa de Clara, Henrique se inseriu nesse caos não como um visitante, mas como um coabitante relutantemente aceito. Ele não voltou para sua cobertura em Adrianópolis, usando a desculpa de que precisava estar perto caso houvesse uma emergência. Ele passou a dormir no sofá da sala,
um gigante deslocado em um ambiente que não foi feito para ele. O sofá era pequeno demais. O barulho da rua o acordava, mas ele não reclamava. Pelo contrário, parecia abraçar o desconforto como uma forma de penitência. As madrugadas se tornaram o palco principal dessa transformação silenciosa. Quando Miguel acordava chorando, Henrique era muitas vezes o primeiro a se levantar. Clara, exausta em sua cama, ouvia os passos dele no escuro, o sussurro de sua voz grave tentando acalmar o bebê, o som desajeitado, mas determinado, de uma fralda sendo trocada. Ela o observava da fresta da porta, uma espiã em sua própria casa. Via-o aquecer a mamadeira com uma concentração que ele antes dedicava a contratos internacionais. Via-o caminhar pela sala com Miguel no colo, o perfil de seu rosto, antes sempre tenso e focado em negócios, agora suavizado pela luz da lua que entrava pela janela. Os olhos fixos no pequeno ser em seus braços. Havia uma reverência em seus gestos, uma entrega que ela jamais pensou ser possível nele. Ele estava aprendendo a linguagem do cuidado, uma língua estrangeira que ele se esforçava para dominar, tropeçando nas palavras, mas com uma sinceridade inegável em sua pronúncia. Durante o dia, a dinâmica era diferente. A presença de Henrique era uma força da natureza que reorganizava o espaço. Ele assumiu as compras, enchendo a geladeira com alimentos saudáveis para Clara. Contratou uma faxineira para ajudar na limpeza, liberando o tempo dela. Ele agendava e a acompanhava em todas as consultas pediátricas, ouvindo atentamente as instruções do médico, fazendo anotações em seu smartphone, como se estivesse em uma reunião de diretoria. Mas Clara mantinha sua guarda erguida. Ela era grata pela ajuda, não podia negar o alívio que sentia, mas a intimidade forçada pela situação era um campo minado. Eles se moviam pela casa como dois planetas em uma órbita estranha. Às vezes, se aproximando em momentos de cuidado com Miguel, outras vezes, se afastando para seus cantos de silêncio, o peso do passado entre eles tão palpável quanto os móveis da sala. Lucas continuava a ser uma presença constante, embora à distância. Ele ligava, mandava mensagens, oferecia ajuda. Cada chamada era um pequeno teste para Henrique, que ouvia o nome de Lucas nos lábios de Clara com um aperto no maxilar. Ele não dizia nada, mas a insegurança faiscava em seus olhos, um lembrete de que o perdão dela e talvez seu coração ainda eram territórios em disputa. O ponto de virada não foi um grande gesto, mas um momento de vulnerabilidade crua. Numa tarde particularmente difícil, Miguel estava com cólica, seu choro incessante e agudo ecoando pelo apartamento e pelos nervos de Clara. Ela já havia tentado de tudo e o desespero começou a tomar conta. As lágrimas de frustração e exaustão começaram a rolar por seu rosto enquanto ela embalava o filho, que parecia inconsolável. Henrique, que observava da porta, entrou na sala, pegou Miguel dos braços dela e simplesmente disse: "Vá tomar um banho. Descanse. Eu cuido dele." Clara hesitou, mas o cansaço venceu. Ela se trancou no banheiro e, ao som do choro que começava a diminuir, ela mesma desabou em soluços, liberando meses de tensão, medo e solidão. Quando saiu, o apartamento estava em silêncio. Ela encontrou Henrique sentado na poltrona, Miguel dormindo profundamente em seu peito. A luz do fim de tarde entrava pela janela, criando uma auréola ao redor dos dois. Henrique ergueu os olhos para ela e, pela primeira vez, ela não viu o empresário, o magnata, o ex-marido. Ela viu um homem exausto, vulnerável, e em seus olhos um pedido de desculpas mais profundo do que qualquer palavra. Naquele silêncio, uma pequena rachadura apareceu na muralha de Clara. Semanas depois, quando Miguel já estava mais forte, Henrique fez um convite inesperado. "Vamos sair um pouco, ver o rio." Ele a levou não a um de seus iates luxuosos, mas a um pequeno flutuante de madeira na Ponta Negra, um lugar simples, frequentado por locais.
O sol da tarde pintava o céu e as águas do Rio Negro com tons de fogo. Enquanto Clara se sentava em um banco, sentindo a brisa em seu rosto, Henrique caminhava pela beirada do flutuante com Miguel em um sling, o bebê seguro contra seu peito. Ele apontava para as embarcações que passavam, explicando a diferença entre elas, não com a arrogância de um dono, mas com o carinho de quem ama o que faz. Clara o observava, e a imagem era tão poderosa, tão dissonante de tudo o que ela conhecia dele, que seu coração doeu. O homem que via o rio como uma série de rotas comerciais, agora o mostrava a seu filho como um poema em movimento. Ele parou na frente dela, o olhar sério, a voz baixa para não acordar o bebê. Eu sei que errei, Clara. Sei que fui cego, egoísta. Eu construí um império, mas quase perdi o que realmente importava. E não estou falando apenas do Miguel. Ele respirou fundo, a vulnerabilidade exposta em seu rosto. Eu não quero ser apenas o pai do seu filho, um copai funcional com quem você divide as responsabilidades. Eu quero reconquistar você. Quero ter a chance de ser o homem que eu deveria ter sido desde o início. As palavras pairaram no ar, misturando-se ao som da água batendo suavemente na madeira. Clara olhou para o rosto adormecido de Miguel, tão sereno, e depois para os olhos de Henrique, que esperavam sua sentença. A raiva, a mágoa, ainda estavam lá, mas sob elas, algo novo começava a brotar. Mudança leva tempo, Henrique, ela disse finalmente, a voz firme, mas sem a dureza de antes. Palavras são fáceis. Se você quer mesmo isso, vai ter que provar. Não por uma semana, não por um mês. Vai ter que provar todos os dias, com cada atitude. Ele não argumentou, não tentou negociar. Ele apenas assentiu, um aceno lento e grave. Todos os dias, ele repetiu como um voto. Pela primeira vez, ele não estava tentando controlar o resultado. Estava aceitando o processo. Ele sabia que a estrada para reconquistar a confiança dela seria longa e íngreme, cheia de fantasmas do passado e da sombra de rivais como Lucas. Mas enquanto olhava para Clara e para o filho que dormia em seu peito, sob o céu espetacular de Manaus, Henrique Nogueira soube com uma certeza que nunca sentira ao fechar um negócio que estava finalmente no caminho certo. Ele não era mais apenas o rei do rio, estava aprendendo a ser o porto seguro de sua família. E essa jornada, ele sabia, valia mais do que qualquer império. Que história, hein? Se você, assim como eu, se emocionou, se irritou e torceu por esse casal, faz um barulho aí nos comentários. Quero saber a opinião de vocês, de verdade. O que acharam da transformação do Henrique? A Clara deve dar uma nova chance a ele? E qual nota, de 0 a 10, vocês dão para essa história? A opinião de vocês é o nosso termômetro. E se você curte histórias que te prendem do início ao fim, que te fazem sentir um turbilhão de emoções, então você está no lugar certo. Faça parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhuma das próximas narrativas que estamos preparando com todo o carinho. A gente se vê no próximo vídeo.